Olá, pessoal. Que bom estar aqui com vocês mais uma vez para mais uma edição do nosso programa Batom e Bate-Papo. Estamos aqui hoje, 4 pastoras, para falar para você a respeito de um tema que é essencial na sua vida. Viva em paz com consciência de perdão. Olha, tem muita coisa boa hoje para a gente contar para você, ok? Eu quero já receber aqui as minhas pastoras, amigas, irmãs que estão comigo nesse programa. Começar ali pela pastora Dalva. Estou muito feliz e com a consciência de perdão. Que bom. Marília. Bom dia, pastora, pastores. E você tão especial no nosso programa, você vai experimentar o verdadeiro perdão hoje. Amém. É verdade. Valéria. Olá, queridas. Tem uma palavra para você hoje, Shalom. Amém. Bem, eu gostaria de fazer aqui uma pequena introdução e depois eu quero pedir a Marília para completar com uma história, porque eu creio que isso já vai trazer uma clareza sobre o tema que nós vamos falar hoje. Viva em paz com consciência de perdão. Sabe, a verdade fundamental do Evangelho é o perdão dos pecados. Ou seja, Deus já nos perdoou de todos os nossos pecados e Ele não se lembra mais de nenhum deles. Agora, trata-se de um problema resolvido completamente na cruz. Porém, nem todos têm essa consciência de perdão, porque às vezes não entende o poder do sangue de Jesus. E nós queremos comentar a respeito disso. O Senhor já fez toda a obra necessária para que os nossos pecados fossem completamente perdoados. Então, por que às vezes ainda nós vivemos com aquela consciência de pecado e não de perdão? Marília? Deixa eu ler uma história aqui para você que vai esclarecer bastante o que a pastora Márcia falou. Fica de olho. Suponha que eu devesse 1 milhão ao João. Eu não consigo pagar, então fico em dívida com ele. O que acontece com a minha amizade com o João? Não consigo mais ter comunhão com ele. Cada vez que eu o vejo, eu o evito. Essa é a principal razão porque alguns não conseguem ter uma vida de oração. Eles evitam falar com Deus, pois se sentem que estão em dívida com ele. Diante disso, o José, porque me ama, pagou a minha dívida. Entretanto, ele precisou viajar e pediu ao Paulo que me avisasse que a dívida foi paga. Mas Paulo esqueceu de me contar. Que horror! Então, eu encontro com João, ele ri para mim, mas eu interpreto o seu sorriso como tipo de agressão. A dívida está paga, porém, como eu não sei, continuo com consciência de dívida. Até que Paulo vem e me conta que o José pagou a minha dívida. Se eu duvidar que a dívida foi paga, continuarei com a amizade rompida com João, mesmo que não haja mais dívida nenhuma. O Senhor Jesus ofereceu a si próprio uma única vez como oferta pelos nossos pecados. Ele efetuou a redenção eterna de uma vez por todas. Uau! Olha, essa é a nossa história. É verdade. Essa história, ela mostra exatamente a nossa história com Deus. Você só precisa identificar aqui quem é o João E quem é o Paulo? Então, é claro que hoje aqui você é o João, ok? Porque você tinha uma dívida com Deus. E nós somos aqui o José. José não, acho que nós somos aqui o Paulo, né? Contamos. Que estamos contando para eles a verdade de que a sua dívida foi paga, ok? E José, é claro, aqui é o próprio Senhor Jesus, nessa história que a gente contou para você. Eu penso que assim fica mais fácil de você compreender a respeito disso. Mas para que a gente possa também comentar sobre essa consciência de pecado, de perdão, eu quero ler também o texto em Hebreus 10 e depois eu quero que as irmãs aqui também comentem a respeito disso. Olha o que diz esses 2 versículos. Hebreus 10,
2 e 3. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eram oferecidos. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecados todos os anos. Olha, eu vou fazer aqui uma tradução bem simples para você entender. A Bíblia está dizendo aqui que aquele sacrifício que era realizado no Velho Testamento, que foi, na verdade, estabelecido por Deus, aquela prática, mas apontava para a cruz. Mas aqui está afirmando o autor do livro de Hebreus que esses sacrifícios, eles, na verdade, não tinham o poder de resolver todo o problema do pecado. Mas qual era o alvo deles? Eles eram para trazer recordação dos pecados, porque assim o homem iria entender que ele precisava de Deus. E era uma forma também dele se relacionar com o seu Salvador. Okay? Eu queria que a gente falasse sobre essa questão da consciência de pecados, até para você entender, porque a Bíblia usa exatamente essa expressão. Não sei se vocês perceberam, né? Fala que não mais teriam consciência de pecados. Vamos falar um pouquinho sobre isso, Marília? O que é consciência de pecados? Pastor, eu creio que consciência de pecado é você se relacionar com Deus baseado nos seus erros, baseado nas suas culpas, naquilo que você fez de errado. Qual que é a consequência disso? Você vive uma pessoa acusada. Você vive sempre em débito com Deus. E isso traz uma distância, porque como que eu vou me achegar a Deus, ter um relacionamento com Deus, sendo que eu estou em dívida? Então, a consciência de pecado é toda vez que eu me relaciono com Deus, lembrando do meu pecado, tendo que lembrar do pecado, de pedir perdão para o pecado. Isso, muitas vezes, traz um sentimento de culpa. É a mesma história que você leu, né, Marília? Exatamente. É aquela atitude do João, que, embora ele tenha uma amizade, ele não consegue mais Se aproximar. se relacionar, se aproximar e fica evitando por causa dessa recordação. Pensa assim, gente, eu estou devendo aquele cara. Fica lembrando da dívida, né, o tempo todo. E a palavra, pastora, consciência significa ter ciência. Eu fico me lembrando o tempo todo, eu tenho ciência que eu sou pecador e que eu estou pecando e que eu tenho pecado, que eu sou sujo. E isso vai me impedir de ter comunhão, porque eu estou o tempo todo com essa consciência. Isso. Você ter conhecimento daquele fato, né? Sim. Agora, normalmente, nós estamos falando aqui de pessoas que já têm uma experiência com Deus, né? Porque o ímpio, é claro, ele já está vivendo ali nas trevas, né? A Bíblia usa essa expressão, trevas e luz. Essa consciência de pecado é exatamente a condição que a pessoa que não conhece a Deus vive, né, Valéria? Sim. Ela vive em trevas. Isso. E a consciência dela o tempo todo é de pecado. Mas engraçado, pastora, que Jesus ele não derramou o sangue dele para nos colocar em comunhão com ele e nós sairmos dela o tempo todo, né? Tipo assim, não tem muita razoabilidade nisso. E na hora que a senhora falou a questão das trevas, né, eu me lembrei do versículo que Jesus falou novamente para os discípulos: eu sou a luz do mundo. Não é ele que falou, é quem, exatamente aqui, ó. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. É poderoso. É poderoso, tá lá em João 8,12. Então, não tem essa questão, hoje eu tô nas trevas, amanhã eu estou na luz. Não tem como você ficar trafegando por essas duas realidades o tempo todo. Uma vez que você saiu das trevas, você foi transportado do império das trevas, você veio para o reino da luz. É só luz. É só luz, exatamente. Mas, infelizmente, às vezes a experiência de muitos crentes é, às vezes, um dia luz, um dia trevas. A Dalva até tinha um comentário que eu queria que a Dalva colocasse. Muitos são crentes vagalume, né, pastora Márcia? Uma hora ele está na luz, outra hora nas trevas. Ele está sempre trafegando pelos esses dois ambientes. E eu acho interessante que quando o pastor Luiz deu esse exemplo, eu comecei a pensar. Eu falei, gente, é tão interessante nós entendermos que
o que eu faço não muda quem eu sou luz. Independente de que às vezes eu não faço coisas boas. É isso que você acabou de falar, é muito poderoso. Então, e o que a Valéria falou, que a Bíblia afirma que aquele que está em Cristo é luz. É luz. Mas, eventualmente, ele pode cometer um deslize, ou ele pode falhar, ou fazer coisas erradas. Sim. Mas o que ele faz não muda o que ele é. Não muda quem ele é. Exatamente. Isso é muito poderoso, pastor. Não, você precisa crer que é isso que a Bíblia afirma. É. E o contrário também. Também. O fato daquele que não nasceu de novo, que está nas tudo trevas, certinho. faça coisas boas, ou pratique o bem, Exatamente. não tem o poder De mudar. de mudar o que ele é, porque ele continua sendo trevas. É uma questão de posição. Isso é né, muito pastora poderoso. Márcia? É uma posição. O pastor Luiz coloca isso. Ele fala que andar na luz é uma questão de localização. Eu ando na luz. Eu tenho que me apropriar dessa posição. Eventualmente eu posso cometer assim um deslize, sim, mas a minha consciência é de quê? De que eu ando na luz. É nessa posição, não sair da posição. E eu também a posição, creio, pastora, é importante que a gente falar que essa posição é em Cristo, né? Espiritual, Que exatamente. posição é essa? Entenda isso. Essa posição não foi você que conquistou pelos seus méritos, foi Cristo. Então não é você também que mantém, é Cristo. Pastor, é importante, só falando, concluindo de posição, o ímpio, ele fazendo boas obras, ele não deixa de ser ímpio. Ele continua sendo ímpio. Ele continua sendo trevas. Trevas. Vamos usar as trevas da luz, né? Ele continua sendo trevas. Sim. E o salvo, que é a luz, mesmo fazendo algumas coisas erradas, ele continua sendo salvo e sendo luz. Não isso muda. que a Bíblia diz. Mas a consciência de pecado é quando você continua consciente das falhas, né? Como a Marília falou, das trevas. O tempo né? inteiro se lembrando do seu erro. Se lembrando do pecado. Quando a pastora Marília falou é uma mudança de posição, eu me lembrei também exatamente, é uma mudança de natureza. Né? Quando você nasce de novo, você tem outra natureza. Você não é mais aquela criatura sem Deus. É uma Agora tendência, você é filho. né? Porque antes de conhecer a Deus, todo mundo nasce com aquela tendência para o pecado. Exatamente. Por isso que a Bíblia Isso é diz, natureza. todos pecaram e precisam da glória. Quando você conhece a Cristo e você recebe Cristo na sua vida, Isso. ele não muda o seu exterior, é uma mudança de natureza. Exatamente. Então você recebe a natureza de Deus, que é a própria vida de Deus, ou seja, é aquilo que nós estamos falando aqui. É luz, você recebe a luz. Então você passa a ser luz. Exato. Por isso que a Bíblia fala. Exatamente. Lê de novo pra gente esse versículo, Valéria. Está lá em João 8,12. Jesus disse para eles, né? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então você pode viver com consciência de perdão, porque você é luz. Eu me lembro, né, que quando eu fazia cursão ainda, que nós aprendemos esse princípio espiritual, que eu me lembro que nós falamos que nós morávamos nas trevas, era a Trevolândia. É verdade. É fácil de você. Então, eu morava nas trevas, eu era das trevas, ali era Trevolândia. Então, eu ia produzir frutos da minha origem. A minha origem era aquela cidade da Trevolândia. Eu fui transportada para um outro reino, para a Luzilândia. Então, hoje eu moro na Luzilândia porque eu tenho a luz habita em mim, então eu vou produzir frutos da luz, por causa da minha origem, da minha nova natureza. Agora, é interessante que quando nós falamos sobre a origem do pecado, né, da queda do homem, muitos creem. Claro, para você poder crer na salvação, você tem que crer também que você é pecador. Agora, se a obra de Adão teve tanto poder... Verdade. Para nos tornar pecadores, porque a Bíblia fala, como você afirmou, que todos pecaram. Sim. Quer dizer, todos já nascem pecadores e precisam, né, de ser lavados pelo sangue, perdoados por Deus, para se tornarem filhos. Agora imagina, Poder de quanto Deus. mais poder tem a obra de Cristo na cruz. Eu me lembrei de um Mas versículo muitas aqui. vezes nós damos mais, estou falando nós aqui Sim. de maneira geral, Sim. nós damos mais crédito à obra da queda.
Isso. que nos torna É isso. pecadores, do que a obra da cruz, que nos torna perdoados. E os próprios judeus, às vezes, têm mais fé do que a nossa fé. Porque o judeu, ele crê que a expiação ela era feita uma vez por ano e cobria o pecado por um ano. Então, por um ano, ele ficava tranquilo. Em paz. Eu estou em paz. Meu pecado foi coberto. Agora, o nosso pecado foi coberto pelo sangue de Cristo. Foi removido. Ele não foi coberto, ele foi removido. E às vezes eles têm muito mais fé que por um ano eles estão cobertos do que nós. É do judaísmo. os né? judaísmos. Mas eu me Religiosos. lembrei também, quando a senhora estava falando, se pela ofensa de um só veio o pecado a todos, também por um só ato de justiça veio o perdão dos pecados. Isso aí está lá em Romanos 5. Né? Então, assim, nós temos que crer nisso. Nós temos que ficar com o que a Bíblia diz. E interessante, pastora, que nós temos que falar disso. Sabe por que nós temos que falar constantemente disso? Porque o nosso espírito testifica como o Espírito Santo. Quando nós falamos a palavra, por isso que é importante conhecer a palavra. Porque quando nós falamos aqui os versículos, o seu espírito testifica como o Espírito de Cristo que você é filho da luz. Eu queria que a gente... Isso aqui, tudo que a gente está falando é bíblico, são verdades espirituais, é muito poderoso. Mas eu quero trazer também mais aqui para a nossa prática diária. Sim. Eu queria que você colocasse de uma maneira bem prática no cotidiano o que é realmente ter essa consciência de pecado que nós lemos aqui no versículo de Hebreus e que a Bíblia fala, né? Que se aquele sacrifício que era feito com animais tivesse poder de purificar a nossa consciência e de nos tornar completamente limpos, as pessoas que faziam, que ofereciam o sacrifício, não teriam mais consciência, né, de pecados. O que é consciência de pecados? É lembrar de pecados. Exatamente. Muito simples, é isso, porque o texto fala também, porque eles faziam recordação dos pecados todos os anos. Então, todo ano ele tinha que ir lá e lembrar que ele era Exatamente. pecador. Então, ele fazia aquele ritual. Isso. Mas o que a Bíblia está dizendo é que isso passou. Isso. Contudo, muitos crentes vivem ainda assim. Vive lembrando. Você não quer lembrar, mas o diabo faz você lembrar. Sim. Então, em que circunstâncias isso acontece? Quero colocar uma circunstância aqui que eu acho que é muito comum a todos nós. Então, às vezes acontece uma situação na sua casa de um desentendimento, uma briga que você tem, ou você recebe um telefonema e você discute ali com aquela pessoa, mas depois você sai e vai para o culto. E você acaba falando algumas coisas que nem devia. Sabe aquelas verdades que às vezes você tem vontade de falar e você aproveita O momento, ocasião o momento apropriado. e você fala. Mas olha, quando chega ali, você não tem paz para levantar as mãos e adorar o Senhor. Então você quer louvar, você quer entrar ali no Espírito, desfrutar da presença de Deus. Mas você fica acusado o tempo inteiro, porque você fica lembrando o que você fez, o diabo fica falando. Não, você não está em condições de louvar. Exatamente. Não, você não é santo. Deus não vai aceitar esse louvor, você é hipócrita. E aí, muitas vezes, a pessoa fica sentada, ela não tem aquela ousadia, aquela fé de levantar, abrir a boca, levantar as mãos e adorar ao Senhor. Isso é consciência de pecado. Sim. Porque Verdade. você não está vivendo com consciência Do perdão. na obra da cruz, com consciência de perdão, mas consciência de pecado. E muitas pessoas vivem assim. Sim. Um dia está bem, um dia está mal. E é Não se isso que acham você dignas, precisa entender. Isso. Você não precisa mais viver com consciência de pecado, ok? Porque o sacrifício de Jesus, ele foi definitivo. Então, ele agora é o suficiente para que você possa ter um perdão eterno. Amém. E Vale essa, para hoje, para amanhã e eternamente. essa consciência de pecado, Nos pastor, dá um exemplo prático. nos impede de pedir. Pedir. Nos é impede verdade. de pedir. Porque eu não mereço. Eu sou péssima, eu sou pecadora. Eu Você acabei já de... teve essa experiência? Não. Muitas vezes. Então, conta pra gente uma aqui. Muitas vezes eu quis pedir algo para Deus, eu até já contei isso, que eu falava pro meu marido, pede você. Eu falava Você pra é ele, mais santo pede que eu. você é mais santo, Deus te ouve mais. Por quê? Porque eu me achava incapaz de que o Senhor me ouvisse. Eu olhava para mim e falava, ele não vai me ouvir. Uhum, Né? E muitas pessoas vivem isso. Elas acham tão
tão ruim o que elas fazem, que elas creem que o Senhor as rejeita. Isso acontece também na ceia, né, pastora Márcia? Que às vezes a ceia, é pessoa, verdade. Na ceia. ela não se acha digna de tomar a ceia. Não, hoje não. Parece tão espiritual, né? Não, hoje não estou em condições, muito obrigada. Mas, Não. em vez dela estar fazendo lembrança do perdão, Sangue. ela está fazendo Lembrança dos do pecados. que ali é justamente você celebrar aquilo que foi feito na cruz, o sangue que foi derramado, porque ele removeu, não só uma vez por ano, mas de uma vez por todas. É verdade. Então, a Bíblia fala lá em Hebreus, cheguemos, portanto, confiadamente diante do trono da graça. Você tem que chegar, eu acho assim, você pecou 1 minuto atrás, na vinda para o culto, dentro do carro, você discutiu com o seu marido, você pecou. Agora, na hora da ceia, está na hora de você provar que você não anda com consciência de pecado, mas de perdão. Senhor, eu creio que eu já fui perdoada, vou tomar a ceia e vou desfrutar. Amém. Eu tenho um exemplo também. A gente que é pastora, nós temos oportunidade sempre de estar ministrando a palavra, né? E eu me lembro uma vez que eu estava indo para um culto e eu ia ministrar no púlpito da igreja onde nós pastoreávamos. E eu tive uma discussão com meu marido saindo aqui de manhã, no carro. E eu me lembro que eu falei, eu não vou ministrar hoje à noite. Eu liguei para a senhora e falei, eu não tenho condições de ministrar. Porque eu discuti com meu marido como que eu vou subir. Era uma situação simples, né? Verdade. Ele discutiu comigo e eu falei, eu não tenho nenhuma condição de subir naquele púlpito. Como que eu vou liberar uma palavra se eu sou um canal sujo? Eu lembro, pastor, é tão bom a gente ter pastores, né? Que a senhora e o pastor Luiz, vocês foram lá no culto do Garavelo e a senhora falou para mim, você vai subir e você vai liberar essa palavra poderosa porque não tem nada a ver com você. Tem a ver com o sangue de Jesus que te limpou, que te purificou de todo o pecado. Interessante que eu subi e aí eu comecei a pregar ali, a acusação veio, mas eu fiquei com aquela palavra. E o Espírito Santo começou a me convencer do perdão. Interessante que antes nós tínhamos que ficar lembrando do pecado uma vez no ano. E agora o Espírito Santo tem que ficar nos convencendo do perdão. E eu subi aí, quando eu fui convencida do perdão, a palavra fluiu. Naquele dia eu aprendi. Realmente, não tem nada a ver comigo. Olha, isso é muito poderoso, é algo que você aprende. Então, a vida cristã é andar em fé. Exatamente. Eu acho interessante porque de todos esses exemplos práticos que nós colocamos aqui, eu fiquei lembrando da minha vida, porque nenhum deles me deteve. Eu já tive todos eles. Esse da ceia, que você comentou, Marília, eu cresci numa igreja legalista, né? Meus pais eram pastores e era assim. Então, muitas vezes, metade dos irmãos não tomava ceia. Sobrava, porque tanto de pau e vinho. Jesus de poder. Mas eu nunca deixei de tomar ceia por causa de condenação. Eu penso que o próprio Espírito de Deus me ensinou. Amém. Pedir, então, Dalva, eu sempre a senhora tive pedia. muita cara de pau para pedir. Né? Bom demais tive isso. constrangimento de orar, de pedir ao Senhor, mesmo naqueles dias em que eu estava me sentindo assim, muito indigna. Muito pecadora. O que as pessoas falavam, mas você, muitas vezes, né? Que as pessoas olhavam ali na juventude, me descrevia, né? Porque às vezes achava que eu tinha uma aparência que não estava condizendo ali com um estereótipo de santidade. Exatamente. Que era só uma roupa, nada sensual, apenas uma calça esporte, por exemplo. Né? Tudo baseado no legalismo. E essa questão também sua, Valéria, mas muitas vezes eu já fui pregar, já fui falar, dar testemunho e fazer isso sem estar em condições. Eu acho que eu fui treinada para essa hora que Deus me treinou, porque como filho de pastor faz de tudo, né? Então nós éramos 7 filhos. Então a gente fazia de tudo, a gente cantava, a gente falava, fazia teatro, e eu falava poesia, de vez em quando minha mãe me punha para decorar uma poesia um dia antes de falar. E eu pensava, mas eu nem sei de cor, como que eu vou falar? Mas eu ia assim mesmo. E eu fico pensando hoje, como que eu ia se eu não tinha decorado? Alguma coisa acontecia. Né? Mas a gente foi treinado assim para viver assim. E eu penso que isso tudo tem propósito. Porque o Espírito Santo usa muitas situações da nossa vida, infância, adolescência e outras também, fases, para que você possa praticar esses princípios. O seu testemunho, Valéria, na hora que você deu o passo de fé, o Espírito Santo entrou em ação.
Mas o Espírito Santo não entra em ação se você não exercer fé. É verdade. Então, isso que nós estamos falando aqui é muito poderoso. Então, eu quero concluir aqui só essa parte que nós estamos falando, a consciência do pecado. Porque nós ainda vamos falar da consciência do perdão. Amém. Agora vai vir a Aleluia. cereja do bolo. Né? Mas a consciência do pecado, né? Você precisa entender que o sacrifício de Jesus resolveu completamente a questão do pecado de uma vez por todas. Amém. É isso que a Bíblia afirma, que você pode viver livre da consciência de pecado. Porque esse é o resultado natural do sacrifício perfeito no Calvário. Então, uma vez que você crê, você vai entrar nisso pela fé. E aí sim, você vai desfrutar o outro lado, que é a consciência de perdão. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Até lá. Bem, estamos de volta falando hoje do tema Viva em Paz com Consciência de Perdão. Essa é uma verdade bíblica tão poderosa que ela tem poder de mudar a sua vida como um divisor de águas, o antes e o depois. E nós estamos aqui, somos 4 mulheres que estão testemunhando para você hoje a respeito desta verdade. E nós queremos afirmar isso. O que eu quero dizer sobre viver em paz com consciência de perdão? É que nós precisamos ter consciência do perdão e não consciência do pecado. Porque a consciência do pecado é você lembrar-se constantemente dos seus erros. Agora, quando você compreende a obra consumada na cruz, você deixa de ter consciência de pecado e você passa a ter consciência de perdão. E isso muda a sua vida, mas precisa ser experimentado no seu dia. Para que a gente possa falar aqui nesse segundo bloco sobre a consciência do perdão, eu quero ler para você Hebreus 10, versículo 10 ao 12, que diz assim: nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Aleluia. Olha, é uma afirmação poderosa. Está dizendo que Jesus ofereceu um único sacrifício e foi o suficiente para pagar a sua dívida. Bem, Então, quem vive com consciência de pecado é aquela pessoa que fica lembrando da dívida o tempo todo, mesmo depois que a dívida foi paga. É a historinha que nós lemos aqui no Sim, início do verdade. programa. Então, hoje nós estamos aqui para dizer para você, a sua dívida foi paga. Amém. A dívida que você tinha com Deus e que você jamais poderia pagá-la. Então, Deus, sabendo disso, Ele enviou alguém para pagar para você. O seu próprio Filho, Jesus Cristo. Ele pagou essa dívida. E o sacrifício de Jesus foi o suficiente Isso. para que você não tenha que fazer mais nada. Você precisa apenas crer que a sua dívida foi paga e receber o perdão dos pecados. É por isso que o perdão dos pecados é o fundamento da fé cristã. Exatamente. Se você não crê no perdão dos pecados, você não vai experimentar a vida abundante em Cristo.
você não vai ter vitória na sua vida. Para você ter vitória, você tem que crer nessa verdade, viver com consciência de perdão. Eu quero então fazer uma pergunta aqui, que eu penso que ela é chave. Eu vou pedir aqui a Valéria, né, para responder essa pergunta. Vou pedir a ajuda aqui dos universitários. Então, Valéria, a Bíblia está afirmando aqui em Hebreus 10:10, fazendo uma comparação do sacrifício de animal com o sacrifício de Cristo. Então, se o sangue de bois tinha poder de cobrir o pecado por 1 ano, quanto tempo o sangue do Filho de Deus pode cobrir o seu pecado? Eternamente. Muito bem, acertou, Valéria. Parabéns. Até porque... Parabéns. Até porque, mas isso é muito poderoso, quer dizer, é verdade. o outro era por 1 ano a validade. Agora é eterno. A vigência é sempre agora. E eu quero te falar uma coisa. O sangue de Jesus satisfez a Deus. É verdade. Deus está satisfeito. Eu li isso uma vez, no primeiro capítulo daquele livro do Otmani, Uma Vida Cristã Normal. Entendeu? E eu falei, gente, o que é isso? E o primeiro capítulo batia nessa tecla. Deus está satisfeito. Deus está satisfeito. Você não deve mais nada. Você não tem nem que falar nesse assunto mais. Porque está tudo certo. Está consumado. Está acabado. Tipo assim, o sangue de Jesus, ele te perdoou dos pecados que você já cometeu. Dos pecados que você está cometendo e os que porventura você venha cometer. Então, é algo pronto. E o povo falava, mas então por que Deus instituiu aquele sacrifício, todo aquele ritual? Porque, na verdade, tudo que tinha no Antigo Testamento é sombra. Apontava para Cristo. Apontava para Cristo. Uma vez eu vi um pastor pregando, e eu achei um exemplo tão didático, vou só mencionar. Ele falava, quando você olha, quando você vê o barulho de um avião, e você está numa rua onde tem um sol, e você vê a sombra do avião passando, o que você acha que tem no céu? Um avião. Um avião. Mas você não está vendo ele, o que te garante que ele está lá? É assim o sangue, a sombra. Então, antes era sombra, agora é realidade. E antes, ele somente... cobria, né? Ele cobria. E é tão interessante que aqui em João 1,29, que é um versículo muito poderoso, João Batista, né, pregava, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não apenas cobre, ele não apenas vem para deixar 1 ano de uma consciência mais tranquila, não, é para a eternidade. Ele tira, ele remove. Isso é muito poderoso, pastora Márcia. É verdade. Consciência de perdão, Dalva. Hebreus 8:12, pastora. O Senhor diz assim, pois para com as suas iniquidades, seus pecados, usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. É poderoso, né? Eu não preciso mais ficar querendo mais perdão, mais cada dia mais sacrifício. Eu preciso aceitar o que já foi feito. O sacrifício de Cristo, ele já foi. Né? Ele já foi me dado. Eu preciso receber. Esse sangue dos animais, a Bíblia fala que ele apenas cobria, né, o pecado. Mas ele não tinha o poder de remover. Isso. Agora, o sangue de Jesus é diferente. A Bíblia fala que ele nos lava, que ele nos purifica de todo o pecado. De uma vez por todas. É de uma vez por todas, é definitivo. É como se você usasse uma tinta para pintar seu cabelo, cobrir os brancos. O sangue dos animais é aquela tinta que você tem que usar renovar todo mês. Todo mês você tem que pintar o cabelo para cobrir ali os cabelos brancos. Mas você, de repente, descobre um produto que você passa uma única vez. E o seu cabelo fica preto. Aleluia. Mas ia ser bom esse. É uma dica aí para você criar um produto. Esse é o seu sonho, cabelo o sonho das mulheres. Na sua cor original. Vai ficar rico. Ou naquela cor que você escolheu para sempre. Isso não é poderoso? É muito poderoso. Isso é poderoso, né? Eu tô falando disso, mas eu nunca pintei meu cabelo. Olha aí, ela é privilegiada. Não posso dizer o mesmo. Natureza é essa? Então, eu tô dando um testemunho aqui pessoal, né? Mas eu penso que isso é muito bom. É ótimo. Porque eu tô dando um exemplo aqui de algo muito próprio, né? Principalmente para mulher, né? Mas você percebe o que o Senhor está falando? Que você foi completamente purificada. Amém. Você não precisa mais ser um crente vagalume, né, Dalva? Que um dia está na luz, um dia está nas trevas. Um dia você está consciente de pecado, outro dia você está consciente de perdão.
Não, você pode viver completamente em paz. Você pode viver em paz com consciência de perdão. Isso aqui não é apenas o tema de um programa. Sim. Marília, Na como é que verdade, você muito descobriu poderoso. isso? Conta pra gente assim, um momento, uma experiência, algo assim que você falou, gente, isso funciona. Funciona. Parece que antes assim a gente tinha que se esforçar muito. Antes que eu falo assim, antes de você conhecer essa verdade, né? Porque quando nós nascemos de novo, é claro que você não tem uma luz completa de todas essas verdades aqui da obra da cruz. Mas você vai tendo. Hoje nós estamos aqui para contar para você isso, né? Eu ainda quero ler aqui outros versículos. Vou aproveitar e vou ler, porque eu quero falar sobre essa questão de purificar. Amém. E você também pode comentar a respeito disso. Em 1 João 7 diz: se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E, olha a segunda parte, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não sei se vocês perceberam, mas o verbo purifica está no presente. Não está dizendo purificou. Isso. Então, esse sangue aqui, a validade dele não é só No passado. no passado, ele está valendo hoje. É algo constante. Contínuo, né? É contínuo. Então, é uma ação constante. É como se você tomasse banho todo dia. É como se o sangue estivesse o tempo todo limpando você. Então, você não precisa ter constrangimento, porque você já está limpo, purificado. Tem que ter fé para declarar isso, né, Marisa? É verdade. Sim. Pastora Márcia, eu acho tão precioso porque muitas vezes, em muitos retiros, né, depois mesmo de me converter, de ter a consciência que eu já tinha sido perdoada dos meus pecados, eu me lembro que muitas vezes ali na hora do apelo, né, a gente tinha essa coisa de chorar, né? Não, arrependa dos seus pecados. Então, eu me sentia perdoada dos pecados que eu me lembrava, não é? E essa revelação, ela veio assim, né? Na realidade, tem sido um processo. Né? Porque eu sabia que meus pecados tinham sido perdoados, mas à medida que nós meditamos na graça e no poder do sangue de Jesus, nos jejuns que nós já fizemos, nos livros, né, que a gente tem lido, pastores têm falado muito disso, isso então tem sido assim, meus olhos se abriram completamente, porque se para eu me sentir perdoada somente dos pecados que eu me lembro, e se eu me lembrar só de 50% dos meus pecados, eu vou ter 50%. Você não lembra realmente. Exatamente. Porque você faz coisas que você não se às lembra. vezes você ofende alguém, né? Exatamente. Sem perceber. Então foi Esquece, justamente nesse momento desse jejum específico que nós fizemos, do poder do sangue de Jesus, foi que o Senhor trouxe completa revelação de que eu sou perdoada. A vontade de Deus não é que eu seja perdoada 50%, 70%, mas 100%, que eu viva de acordo com essa revelação. Porque isso me dá uma liberdade para eu De poder relacionar com ter Deus, relacionamento com Deus, pedir o que eu quiser, me achegar para orar sem consciência ou de seja, culpa. você não vive consciência de pecado com base na sua memória. Isso. Mas na memória de Deus. Exatamente. E o texto que você leu, Dalva, diz que Deus não lembra. Não se lembra. então acabou. Se Deus não se Então, lembra, se Deus não lembra, então nós temos que crer que é a consciência de Deus que está valendo, não a nossa. E o pastor Luiz falou algo, pastora, que me marcou muito também, né, no nosso jejum do perdão. Perdão total. Ele falou o seguinte: se eu realmente creio que eu preciso confessar todos os meus pecados para ser perdoada, então por que eu não tenho uma cadernetinha que eu anoto todos os meus pecados para não me esquecer de nenhum deles? Nossa oração seria só confessar pecado. Seria confessar pecado. E ninguém faz isso, porque na verdade, a verdade espiritual é que eu não tenho que confessar todos os meus pecados, porque eu não vou me lembrar. Mas eu tenho que crer que o Senhor já perdoou todos os meus pecados. Até o conceito de pecado teria que mudar. Porque se você fura um sinal vermelho, Acabou. Pecado. você está quebrando ali uma regra. Você está desobedecendo. Então, são muitas coisas Pensamentos que seriam incluídas, são pecados, né? Então, Muitas assim, coisas. É muito difícil você viver assim. É o que nós chamamos de viver na lei. Em que você precisa fazer algo para ser aceito. Para agradar. Para agradar a Deus, para ser aceito, para merecer o perdão. E a verdade é que nós não vivemos com base naquilo que nós fazemos, mas sim com base naquilo que Cristo fez. Interessante. Então nós não vivemos, para você viver em paz, ou ter consciência de perdão,
não é baseado na sua própria obediência, mas na obediência de Cristo. Então, quando você fala Cristo obedeceu e a obediência dele está valendo para mim. Então, quando você põe na conta de Cristo, você agrada a Deus. Fica pensando que Deus vai ficar com raiva de você. Não, você está exagerando. Eu já te perdoei, agora você está exagerando. Agora chega. Não, não é assim. Ele quer que você faça isso. Amém. Que você tenha consciência de Cristo na sua vida o tempo todo. Então é Cristo que vai falar para você. Sim. É Cristo que vai resolver os problemas para você. É Cristo que vai relacionar com aquela pessoa difícil lá no trabalho. Sim. Não é, Valéria? Sim. É Cristo que vai resolver os problemas lá na escola, os problemas dos alunos. Exatamente. E você está o tempo todo com consciência de Cristo na sua vida. E que você é incapaz. Então, quanto mais consciência de Cristo, mais consciência de perdão. Às vezes as pessoas ouvem, né, isso e ficam preocupados. Não, mas agora então quer dizer que meus pecados são perdoados? Então eu posso pecar o tanto que eu quiser que está na conta do perdão, né? Mas é justamente o contrário, né, pastora Márcia? Quando nós temos a revelação do perdão de Deus, de como nós somos amados, como nós somos perdoados pelos nossos infinitos pecados, aquilo nos constrange. Ali a Bíblia fala que a força do pecado ela é quebrada, porque não é que eu vou ter prazer no pecado porque já está resolvido. Não, eu não quero pecar, sabe por quê? Porque eu tenho consciência do meu perdão. Você nem tem vontade de pecar. Depois que você experimenta uma Ferrari, você não quer mais andar de Fusca. Exatamente. Não? É Quem isso que tem uma mesmo. Ferrari e fala, ai, que saudade daquele Fusquinha meu, de passar marcha. Não, você vai ter, talvez, ali... uma lembrança longe. Sim. Mas é claro que quando você experimenta a vida com Cristo, Aleluia. perdão dos pecados, você não quer pecar. É verdade. Porque é muito melhor você viver em paz com Deus. E olha só Imagina, vamos colocar um outro exemplo aqui, alguém que tem um relacionamento conturbado, relacionamento conjugal conturbado, né? De muita briga, desentendimento, e aí um dia você faz as pazes, no outro dia briga de novo. Quando chega em casa não tem nem clima, né, Marília, para relacionar, para conversar, para viver bem. Senta na mesa, aquele clima ruim, pesado. Que vida difícil. E de repente sua vida muda. E aí você perdoa, o cônjuge perdoa também. Exatamente. E vocês vivem em paz, comunhão e alegria. Imagina se você vai ficar lembrando daqueles dias Lembra de jeito no nenhum. passado em que vocês brigavam, daquele clima pesado dentro de casa. Você não vai lembrar, porque você já experimentou algo muito melhor. Exatamente. E isso é a vida de vitória. Algo Isso superior. é viver em paz, com consciência de perdão, sabendo que hoje você tem Cristo. E você não precisa mais experimentar aquela vida antiga nas trevas que você vivia. E eu acho que um texto que está escrito aqui em 1 Pedro 2,8, pastor, ele é tão claro a respeito do que é uma vida depois, uma consciência de perdão. Ele diz que vós sois raça eleita. Vocês são sacerdotes reais, nação santa, povo exclusivo, propriedade exclusiva de Deus. Aí ele diz, a fim de que proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando eu tenho consciência de perdão, eu vivo uma vida assim. Eu vou viver uma vida de virtudes, uma vida de paz, uma vida de alegria, de perdão. Por quê? Porque agora eu estou na luz. Eu não vivo mais na consciência de que eu tenho que mudar, eu tenho que fazer, eu tenho que agradar. Porque se eu vivo assim, eu vou ficar frustrado, porque eu nunca vou conseguir E o agradar. que nós estamos fazendo aqui hoje? É anunciar essas virtudes, gente. Eu sei que alguns perguntam, às vezes entendem, como a Marília mencionou mesmo, às vezes a pessoa tem um conceito equivocado em relação à graça, achando, claro, então quer dizer que agora eu posso fazer o que eu quiser, porque eu sou perdoado mesmo. Isso é uma mentalidade muito infantil, imatura. Significa que essa pessoa, ela não entendeu o que a Bíblia está dizendo. Precisa ter mais luz em relação àquilo que a Bíblia diz e não tratar a obra da cruz de uma maneira tão leviana assim. Agora, como a gente faz então em relação à confissão dos nossos pecados? Bem, não vou mais confessar pecado, porque agora já estou limpo, o sangue de Jesus me lava todo dia, continuamente. Sim, isso é verdade. Você agora vai confessar, mas no sentido de crer que os seus pecados já foram perdoados.
eu creio que os meus pecados já foi perdoado. Então, aquilo que eu fiz ontem, que eu fiz hoje, já foi perdoado. Então, eu confesso crendo nesse poder do sangue de Jesus, que opera em mim. Tem um texto aqui na Bíblia que diz o seguinte, eu quero ler. Em 1 João 1,9 diz que se nós confessamos os pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Então, essa aqui é a ação do sangue contínua. Então, aquele sangue que começou a operar na sua vida, lá na sua conversão, e continua operando todos os dias na sua vida. Então, você confessa o poder do sangue. Você confessa os pecados que já são perdoados. Pastora, e aí você tem consciência de perdão e não consciência de pecado. Não é que a gente nega o pecado, é que a gente confia no sangue. Claro. Então, viver com consciência fala do que você lembra o tempo todo. Se você ficar lembrando do pecado, você vai viver debaixo de condenação. Você não consegue nem orar. Exatamente. Você não consegue nem relacionar com os irmãos. Não é verdade? Isso. Agora, quando você tem consciência do perdão de Deus, da própria ação do Espírito Santo na sua vida, você tem paz. Aleluia. Agora você percebe que quando Consciência. uma pessoa ela vive muito debaixo de condenação, ela também condena os outros. Sim, é verdade. Normalmente a pessoa que vive debaixo de condenação, ela também gosta de condenar os outros. Então ela está sempre procurando algo para apontar o dedo. É verdade. Então seja essa a sua E experiência. da mesma maneira, aquela pessoa que tem consciência de perdão é misericordioso com os outros. Exatamente. Porque ela sabe do quanto ela foi perdoada. E é mais Isso. fácil, ela perdoa com mais facilidade, né? É verdade. E é interessante, eu estava falando isso, pastora Márcia, sobre essa questão, né, do perdão, porque quando nós temos essa consciência de perdão, nós temos livre acesso, né, ao Senhor, nós temos acesso ao Pai, nós não nos sentimos mais cobradas, acusadas. E se nós pecarmos, a pessoa pergunta, mas e se eu pecar? Se eu pecar, como a pastora Márcia falou, eu vou confessar que eu já fui perdoado, mas nós podemos fazer uma oração, Senhor, eu sei que esse pecado não condiz com a minha natureza, então me ajuda, né? Me ajuda Amém. a não cometer isso mais. Isso é uma oração sincera diante de Deus. E a É Bíblia verdade. diz que se pecar, temos um advogado. Agora, Né, quem que é o tem Senhor. interesse em que você viva lembrando de pecado? O diabo. Diabo. O diabo, porque Deus não tem. Será que Deus ia enviar o seu filho para morrer na cruz pelos nossos pecados, para depois ficar lembrando você Do seu deles? Nunca. Claro que não. Então, o único interessado em que você se sinta impuro, indigno, acusado, culpado é o diabo. Pastora, é tão Então, bom. por isso que a sua vida em vitória é andar no outro lado. É ter consciência do perdão. Eu gosto demais de Deus ter me dado a oportunidade de ministrar para as crianças, né? E quando a gente ensinava para elas as musiquinhas, para elas memorizarem o versículo, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém. João 3:17. E quando... É poderoso, né? E é incrível como as crianças também, a gente ensina essas verdades para elas. Ensinamos. E elas recebem de uma Com maneira tão simplicidade. simples. Elas creem, Creem exatamente imediatamente. no versículo que nós ensinamos. Porque essa simplicidade, essa fé simples que Jesus disse que nós temos que ter como as crianças têm. Quando a senhora falou que o interesse do diabo é trazer essa consciência de pecado, é porque essa consciência de pecado ela vai me levar para a depressão. Muitas mulheres deprimidas porque elas não têm paz para ir diante de Deus, ela não tem paz para ter convicção que amanhã dela vai ser bom. Ela acha que o amanhã vai ser ruim. Então ela está sempre deprimida, ela está sempre acusada. Eu acho que a consciência do pecado, o sinônimo é ficar consciente de si mesmo. Exatamente. Porque você fica olhando para você mesmo. E isso leva você a perder aquilo que Deus tem para você. Com Porque certeza. você nunca se vê em condições, por exemplo, de ser um líder. Você não se vê em condições de pregar o evangelho para uma pessoa. Sim. Nem no seu trabalho, na família. Verdade. Então, você sempre se sente Incapaz. inadequado, incapaz, porque os olhos estão em você. É. Então, não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que nós temos que viver com consciência de perdão, ou seja, consciência do poder do sangue de Jesus
E isso nos leva a colocar os olhos na pessoa de Cristo. Na hora que você entende isso, aí você tem uma vida de vitória. E a unção de Deus vem, né, pastora Márcia? E a unção de Deus vem. E eu quero encerrar falando da unção. Vamos falar da unção, Valéria? Vamos. Eu quero mencionar aqui, nós estamos falando dessa comparação, né, no Velho Testamento, que é o sacrifício de animais, com o Novo Testamento, que é o sacrifício de Cristo. E eu quero mencionar aqui também em relação à unção aqui do leproso. Exatamente. Porque o leproso, ele era ungido. Então, ele recebia cura. E lepra na Bíblia aponta para o pecado. Exatamente. Então, esse leproso ali também aponta para nós, né, Valéria? Sim. Vamos falar um pouquinho disso. Vamos, na verdade, pastora, como é que era a purificação do leproso? Né? Ele ia diante do sacerdote e o sacerdote pegava aquele sacrifício, pegava o sangue do sacrifício e aplicava, representando ali em 3 lugares do corpo dele. Aplicava o sangue no lóbulo direito da orelha, aplicava o sangue no dedo, no polegar direito, e aplicava o sangue no dedo direito do leproso. E por que ele fazia isso? E depois, aonde aquele sangue era aplicado, ele vinha com óleo. Significava que a partir daquele momento que ele derramou o sangue e aplicou o óleo, tudo que o leproso ouvisse ia ser purificado. A partir daquele momento, tudo que o leproso tocasse ia ser abençoado. E a partir daquele momento, aonde o leproso pisasse também ia ser abençoado. Isso Tinha é muito que ter poderoso. o sangue derramado primeiro, para ter o óleo depois. Então, aonde o sangue foi aplicado, a unção vem. Uau, isso é muito poderoso, né? Daria um programa. Dá fazer outro programa. Vou deixar a dica O aqui. sangue é unção. Aonde o sangue é aplicado, a unção se manifesta. É verdade. A Amém. unção é a vida de Deus. Aleluia. Por isso que a Bíblia fala em 1 João 2, que a unção que nós recebemos, ela permanece em nós. Ou seja, a vida de Deus. Essa vida que você recebeu, essa luz que nós falamos no início, ela permanece, ela não vai embora. Independente de você ter feito algo errado, você não deixa de ser luz. Amém. Você não perde a unção, você não perde a vida de Deus, porque agora você é filho, porque agora você está em Cristo. Amém. Crer nessa verdade vai revolucionar a sua vida. Amém. Porque significa crer e viver em vitória. Amém. Pastor, eu fui tão abençoada com essa revelação, porque nós que pregamos, né, é muito importante nós termos essa consciência de perdão para que a unção de Deus se manifeste. Porque quando você fica baseado, olhando para você, para a sua imperfeição, nem falo de pecado, nada, eu falo mesmo para a sua impossibilidade, incapacidade, a unção de Deus ela é impedida. Porque Deus precisa de fé. E onde não há fé, não há verdade. liberação de Deus poder age de onde há Deus. fé. E eu percebo isso, que quanto mais nós temos revelação do perdão dos pecados, mais nós crescemos em unção, em autoridade, em ousadia. Porque você vai pregar, não é baseado na minha capacidade, mas é baseado naquilo que o Senhor fez. E a unção de Deus, ela cresce, né? Quando nós temos a consciência do perdão. E eu acho que essa unção que a Valéria acabou de explicar, né, a respeito dela aplicada sobre o sangue, muitas pessoas não entendem que a unção de Deus ela não vai vir porque você orou muito, porque você é muito bom para falar, mas a unção de Deus ela virá quando você tem consciência que o sangue já foi aplicado, que você já foi perdoado. Então você pode falar que a vida vai fluir, você pode ir diante do Senhor que Ele vai te ouvir. Quer dizer, a unção virá depois dessa consciência de perdão. E se nós vamos para o Senhor da maneira como nós estamos, isso se aplica também à vida cristã. Também. Porque muitas pessoas pensam que precisa primeiro consertar algumas coisas na sua vida para depois ela receber Jesus. Sim. Não. É como se você estivesse tentando se limpar para depois tomar banho. É verdade. Não. É tudo por fé. A única coisa que você tem que fazer é crer. É verdade. É só isso. É crer. Primeiro você crê. Ok? Então, depois que você crê no perdão dos pecados, toda a obra Deus vai fazer por você. Amém, Jesus. A sua parte é apenas crer. Crer no perdão dos pecados. Crer que a obra de Jesus na cruz foi o suficiente para apagar os seus pecados e para te dar uma nova vida, um novo começo.
É isso que nós estamos falando aqui hoje nesse programa. Você pode viver em paz, com consciência de perdão, porque é isso que vai te aproximar de Deus. É isso que vai levar você a viver em vitória. Você pode acordar em paz, você pode passar o seu dia em paz, mesmo que você esteja ali lidando com um problema que está além da sua capacidade de resolver ou mudar as circunstâncias, ou pessoas junto com você que às vezes têm ali algum problema, ou que às vezes são pessoas difíceis, que às vezes o problema é a própria pessoa, sabe? Mesmo assim, você ainda pode desfrutar dessa paz interior, porque você sabe que você está em paz com Deus. Amém. E é sobre isso que nós estamos falando aqui. Nós vamos encerrar aqui e eu quero orar com você. Amém. Ok? Nós vamos orar aqui, nós vamos liberar hoje esta paz que Aleluia. só Cristo pode dar. Amém. E o perdão dos pecados que só a obra da cruz pode liberar na sua vida. Amém. E se você crer, eu quero pedir para você receber. Amém. Pela fé, onde você está, apenas creia e receba. Ok? Amém. E eu tenho certeza que Deus vai fazer uma obra na sua vida. E você vai receber hoje a luz de Deus Amém. aonde você está. Amém. Amém. Pai, eu oro agora por cada uma dessas pessoas que estão ouvindo esta mensagem. Eu oro por aqueles que ainda não tiveram oportunidade ou não fizeram ainda esta oração para receber o Senhor. Amém. Ó Deus, que nesta hora o Teu Espírito Santo possa convencê-los Amém. a respeito dessa verdade tão poderosa, que é o perdão dos pecados. Amém. Ó Deus, que eles possam crer e que eles possam agora receber pela fé o perdão dos pecados que o Senhor nos deu de uma maneira definitiva ali na cruz. Ó Deus, eu os abençoo e declaro e libero sobre a vida deles a paz do Senhor Jesus, a paz que o mundo não pode dar, mas aquela paz que o Senhor dá e que ela é eterna. Amém. Uma paz íntima, presente, contínua, que procede do Senhor, que vem através dessa nova vida em Cristo. Amém. Por isso eu libero agora na vida de cada um daqueles que creem. Amém. Receba agora pela fé, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você e lembre-se disso. Você pode viver em paz, com consciência de perdão e não mais consciência de pecado. Amém? Que Deus abençoe você. A gente vai encerrar aqui e vamos voltar na próxima semana. Até lá.